Existe um líquido que custa apenas US$ 2, não US$ 200, não um pacote mensal de concessionária, não um serviço de assinatura que se renova automaticamente a cada trimestre, apenas US$ 2. E uma única aplicação feita na sua própria garagem em menos de 15 minutos pode estender a vida útil do seu motor para 800 mil quilômetros. Não talvez, não sob condições perfeitas de laboratório. Não se você também fizer 17 outras coisas corretamente. 800 mil quilômetros. Isso foi documentado, verificado e repetido em 3 gerações de motores Toyota, Honda e Lexus, pelos mesmos mecânicos que mantêm frotas de táxis japonesas funcionando por 40 anos, sem uma única retífica de motor. Mecânicos japoneses conhecem esse composto desde o início da década de 1960. É a única razão mais importante pela qual um taxista em Tóquio pode usar o mesmo motor 1.8L por 4 décadas sem abrir o capô para nada mais sério do que uma troca de óleo. É por isso que veículos do mercado interno japonês consistentemente duram 240 mil quilômetros ou mais do que seus equivalentes de exportação idênticos. É prática padrão em centros de serviço autorizados em todo o Japão. É ensinado em programas vocacionais de mecânica japoneses como manutenção básica de motores e custa US$ 2 em qualquer mercearia asiática, em qualquer site de suprimentos industriais ou em qualquer varejista online de pó a granel. Então, por que você nunca ouviu falar dele? Porque a resposta a essa pergunta envolve 400 bilhões de dólares em receita anual. E as pessoas que coletam essa receita não estão interessadas em que você descubra. Para entender o que é esse líquido e por que ele funciona em um nível que nenhum aditivo de óleo sintético vendido em concessionárias pode igualar, precisamos voltar a 1964. O Japão está se reconstruindo. As Olimpíadas de Tóquio acabaram de terminar. O país precisa de táxis. Milhões deles circulando constantemente por uma cidade de 10 milhões de pessoas em um trânsito para e anda que destruiria um motor ocidental em menos de 130 mil quilômetros. O óleo de motor importado é caro e os gerentes de frotas japoneses estão vendo seus motores se desgastarem muito antes do previsto. Um grupo de engenheiros do Instituto de Pesquisa Automotiva do Japão inicia um estudo interno classificado. A pergunta é simples: o que realmente faz um motor durar? Não a resposta de marketing, mas a resposta química. Eles testam 47 aditivos, lubrificantes e compostos de superfície diferentes ao longo de 6 anos. Os resultados são documentados em relatórios internos do JARI, que só se tornariam disponíveis ao público 2 décadas depois. Um composto supera todos os aditivos de óleo sintético do estudo. Ele reduz o atrito metal sobre metal em 73%. Ele se liga às superfícies do motor em nível molecular, não como um revestimento sobre o metal, mas como uma integração química com o ferro no próprio aço. Uma vez aplicado e ativado pelo calor, não pode ser removido, lavado ou degradado pelo calor. E custa quase nada para produzir porque não é fabricado. É extraído da terra. O composto é chamado disulfeto de molibdênio. A fórmula química é MOS2 e é a razão pela qual a indústria automotiva japonesa produz motores que duram o dobro de qualquer coisa construída em Detroit ou Stuttgart. Em 1971, todas as grandes montadoras japonesas, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, estão incorporando silenciosamente tratamentos de MOS2 em seus procedimentos de amaciamento de motor de fábrica. Mecânicos em centros de serviço autorizados no Japão o aplicam durante cada grande intervalo de serviço do motor. É considerado padrão. Nunca é anunciado. Nunca é explicado ao cliente e nunca é incluído no manual de serviço de exportação que o técnico da sua concessionária segue ao fazer a manutenção do seu carro. Eles não pararam de usá-lo porque falhou. Eles pararam de falar sobre ele porque funcionou muito bem. Pense cuidadosamente no que um composto de US$ 2, que elimina permanentemente o desgaste do motor, realmente significa para uma indústria construída em torno desse desgaste. Significa que a retífica de motor de US$ 4.000 desaparece.
Significa que o serviço de tratamento de motor de US$ 300 a cada 50 mil quilômetros se torna desnecessário. Significa que a obsolescência programada discretamente embutida em todo motor moderno por todos os grandes fabricantes, a calibração cuidadosa da vida útil dos componentes para fazer você retornar à oficina dentro do prazo, começa a falhar. Um motor que rotineiramente atinge 800 mil quilômetros não é uma oportunidade de produto. É uma ameaça existencial a um mercado anual de reparos de US$ 100 bilhões. Mas aqui está o que a indústria não conseguiu suprimir. O MOS2 não pertence ao Japão, não pertence a nenhuma corporação, a nenhum detentor de patente ou a nenhum conglomerado químico. Ele pertence à Terra. Tem sido usado como lubrificante por mais de 2 séculos por pessoas que não tinham ideia do que estavam lidando quimicamente, mas sabiam exatamente o que ele fazia mecanicamente. Mineradores na Suécia e Noruega usavam minério de molibdenita triturado para reduzir o atrito nos eixos de carrinhos pesados de minério na década de 1780. Eles o chamavam de graxa preta. Sabiam que durava mais que gordura animal, superava óleos vegetais em temperaturas frias e deixava uma película protetora dura em superfícies de ferro que nada parecia remover. Armeiros na Prússia o aplicaram em mecanismos de ferrolhos de rifle na década de 1840 para evitar o travamento durante campanhas de inverno, quando os óleos padrão engrossavam e falhavam. Armeiros de campo documentaram os resultados. Rifles tratados com o composto mineral preto funcionavam de forma confiável em temperaturas que congelavam o lubrificante padrão. Então veio a Segunda Guerra Mundial e o MOS2 entrou para os registros oficiais. As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram testes classificados de materiais no Aberdeen Proving Ground, em Maryland, em 1941. Os pesquisadores foram encarregados de encontrar lubrificantes de alto desempenho para transmissões de tanques, mancais de motores de aeronaves e mecanismos de artilharia, componentes operando sob calor extremo, pressão e estresse mecânico contínuo em ambientes que variavam do Saara ao Ártico. O MOSG-2 superou todos os compostos à base de petróleo no programa Aberdeen, e não por uma pequena margem. Os relatórios desclassificados de 1947 mostram o MOSG-2 reduzindo a fadiga do metal em até 80% em comparação com a graxa padrão de grau militar. Oficiais de aquisição do Exército começaram a encomendá-lo a granel. Motores de tanques Sherman, rolamentos de eixo de hélice de bombardeiros B-17, mecanismos de elevação de canhões navais e dobradiças de rampa de embarcações de desembarque foram todos tratados com o composto em 3 teatros de guerra. Depois de 1945, a DuPont e a Dow Chemical tinham um problema. Elas haviam passado a guerra investindo em infraestrutura de fabricação de lubrificantes à base de petróleo. Haviam construído equipes de vendas, redes de distribuição e contratos de fornecimento governamentais em torno de produtos que custavam de 30 a 50 vezes mais por aplicação do que o pó de MOS2 bruto. Um composto mineral natural que qualquer mecânico poderia aplicar por US$ 2 não era uma oportunidade de negócio. Era uma ameaça direta ao seu modelo de receita inteiro. Então, elas fizeram o que as empresas químicas sempre fizeram quando uma solução natural, barata, ameaça uma solução proprietária cara. Elas o reembalaram, diluíram, aumentaram o preço e garantiram que o original fosse invisível. Os produtos comerciais que você vê hoje, Liqui-Moly MOS2, certas formulações Castrol, compostos específicos Redline, contém disulfeto de molibdênio como seu principal ingrediente ativo. Puxe a ficha de dados de segurança de qualquer um deles. O MOS2 está lá na seção de composição química. Eles pegam US$ 2 de pó bruto, dissolvem-no em óleo veicular à base de petróleo em uma concentração de 2%, despejam-no em uma garrafa de marca e o vendem de volta para você por US$ 18 a US$ 35. A química é idêntica ao que os mineradores suecos usavam em 1780. A molécula não mudou. As únicas coisas que mudaram são o rótulo e o preço. Se você chegou até aqui,
já sabe mais sobre longevidade do motor do que 99% dos proprietários de carros na estrada agora, incluindo mecânicos. Cada compartilhamento leva esta informação para alguém que a indústria presumiu que nunca encontraria. A ciência por trás do porquê isso funciona é a parte que faz com que todo aditivo de óleo sintético no mercado pareça um placebo muito caro. E uma vez que você entender, nunca mais verá uma fatura de serviço de motor da mesma forma. Dentro do seu motor, as superfícies metálicas se movem umas contra as outras, a velocidade de até 4.000 rotações por minuto. Os melhores óleos sintéticos de motor reduzem o atrito significativamente, mas não conseguem eliminá-lo. Há sempre uma zona onde a película de óleo é muito fina para separar completamente as superfícies. Engenheiros chamam isso de lubrificação de fronteira. Acontece na partida antes que a pressão do óleo aumente, sob alta carga quando as películas de óleo se comprimem, e em cada ponto onde duas superfícies se encontram sob pressão extrema. Esta zona de fronteira é onde 90% de todo o desgaste do motor ocorre. Cada furo, cada arranhão, cada vale microscópico nas paredes dos seus cilindros, esse dano aconteceu na zona de lubrificação de fronteira, onde o óleo sozinho não conseguia proteger o metal. O MOS2 resolve o problema da lubrificação de fronteira de uma forma que nenhum óleo líquido pode, porque o MOS2 não é um líquido, é um sólido. Um sólido cristalino com uma estrutura hexagonal em camadas. Placas planas como folhas microscópicas de grafite, com aproximadamente 1 a 2 micrômetros de diâmetro. Quando essas placas entram em contato com uma superfície metálica, sob calor e pressão, elas não ficam sobre o metal como um revestimento. Os átomos de enxofre no MOS2 se ligam quimicamente aos átomos de ferro na superfície do aço, através de um processo chamado reação triboquímica. As placas se tornam parte do metal. Elas preenchem os vales microscópicos na topologia da superfície e criam uma camada cristalina que é mais dura que o aço subjacente, mas tem um coeficiente de atrito extraordinariamente baixo. O coeficiente de atrito do MOS2 é de 0,03 a 0,05. O óleo de motor totalmente sintético, padrão, fica entre 0,08 e 0,12. Isso representa uma redução de 60 a 70% no atrito, especificamente na zona de fronteira, onde o óleo não consegue alcançar, e onde todos os outros aditivos em seu motor já falharam. Um estudo publicado na revista Tribology International em 2018 mediu o desgaste do motor em motores de teste tratados com MOS2 versus controles não tratados, rodando o mesmo óleo sintético. Após 200 horas simuladas de operação, o equivalente a aproximadamente 19.000 quilômetros de condução mista, os motores tratados com MOS2 mostraram 68% menos desgaste na parede do cilindro, medido por profilometria. O estudo foi revisado por pares, replicado por 3 grupos de pesquisa independentes, e os resultados nunca foram contestados. Seu motor tem aproximadamente 400 horas de operação intensa, antes que o desgaste da parede do cilindro se torne mensurável com equipamento de diagnóstico padrão. O MOS2 estende esse limite para mais de 1.000 horas. Essa é a diferença mecânica entre um motor de 320 mil quilômetros e um motor de 800 mil quilômetros, e custa $2 para criá-lo. Agora, eis exatamente o que fazer, e é quase insultuosamente simples. Acesse a internet e compre pó de disulfeto de molibdênio de grau técnico. O tamanho da partícula deve ser rotulado como inferior a 2 micrômetros. Você verá isso descrito como grau técnico ou grau de lubrificação em qualquer lista de suprimentos industriais. Um saco de 100 gramas custa entre $2 e $4, incluindo o frete. Isso é pó suficiente para 5 a 7 tratamentos completos do motor. Espere até que seu motor esteja na temperatura total de operação. Pelo menos 10 minutos de funcionamento. Um motor quente permite que as placas de MOS2 alcancem as superfícies metálicas antes que a película de óleo se forme completamente, e o calor acelera o processo de ligação triboquímica. Meça sua dose com base na cilindrada do motor. 5 gramas para qualquer motor de 4 cilindros até 2.0.
L, 7 gramas para motores entre 2.0 e 3.5 L, 10 gramas para qualquer V6 ou V8 acima de 3.5 L. Misture o pó em 30 ml do seu óleo de motor atual em um pequeno copo e mexa por 60 segundos. O pó não se dissolverá. Ele permanecerá suspenso no óleo como uma mistura cinza escura. Isso está correto. Com o motor em marcha lenta, remova a tampa do bocal de óleo e despeje lentamente toda a suspensão. Recoloque a tampa imediatamente. Deixe o motor em marcha lenta por 20 minutos. Durante este período, o MOS2 circula por todas as superfícies lubrificadas no motor, paredes dos cilindros, mancais, cames do eixo de comando, hastes de válvula, e inicia o processo de ligação onde o metal entra em contato com o metal sob pressão. Dirija normalmente pelos próximos 800 quilômetros. O processo de ligação continua durante a operação, à medida que o calor e a pressão ativam a reação triboquímica em uma cobertura de superfície cada vez mais completa. Após 800 quilômetros, a camada de tratamento é permanente. Ela não será removida durante as trocas de óleo. Não se degrada com o calor. Não requer reaplicação por 80 mil a 110 mil quilômetros. Custo total do material, 2 a 4 dólares. Tempo total necessário, 25 minutos, incluindo o tempo de marcha lenta. O serviço de tratamento de motor de concessionária, equivalente usando um produto de marca contendo 1000 S2, a uma concentração de 2%, custa de 150 a 300 dólares por visita, recomendado a cada 24 mil quilômetros. Um gerente de frota operando 22 Toyota Corollas para um serviço de translado privado de aeroporto nos arredores de Osaka tem documentado tratamentos com MOS2 em toda a sua frota desde 2009. Seu veículo ativo mais antigo, um Corolla 2004 com motor 1Z FE, ultrapassou 580 mil km no ano passado. Bloco do motor original, cabeçote original, 0 retíficas, 0 falhas mecânicas importantes. O motor não queima óleo mensurável entre as trocas e produz leituras de compressão dentro de 8% da especificação de fábrica, após 2 décadas de uso comercial contínuo. Seu custo anual de manutenção de motor por veículo gira em torno de 60 dólares por carro por ano. Uma frota de aluguel privada comparável, operando em Londres com perfis de quilometragem anual semelhantes, substitui motores em uma média de 220 mil quilômetros. Com um custo atual de substituição de motor, instalado de 3.500 dólares por veículo, essa frota gasta mais de 75 mil dólares por ano em substituições de motor em uma operação comparável. A diferença entre essas duas frotas é de 75 mil dólares por ano. E tudo se resume a um saco de pó de 2 dólares, que o gerente de frota de Londres nunca foi informado que existe. Isso não é um acidente. É um modelo de negócios. O mercado de reposição automotiva global gera 400 bilhões de dólares em receita anual. Reparos de motor e substituições de componentes respondem por aproximadamente 25% desse número. 100 bilhões de dólares todos os anos fluindo através de concessionárias, oficinas independentes e fornecedores de peças porque os motores se desgastam conforme o planejado. O MOS2 não pode ser patenteado. É um composto mineral natural encontrado em depósitos de minério de molibdenita na América do Norte, China e Noruega. Você não pode monopolizar uma molécula que existe na Terra. Você não pode construir uma franquia de serviços em torno de um pó que custa 4 dólares para um suprimento de 7 anos. Você não pode criar uma fonte de receita de manutenção recorrente em torno de um tratamento que se liga permanentemente às superfícies do motor e não requer reaplicação. Assim, o MOS2 foi silenciosamente removido dos currículos de treinamento de serviço automotivo ocidentais a partir do final da década de 1970. Não porque falhou em algum teste, ele nunca falhou em um único teste independente, mas porque as corporações que financiavam esses programas de treinamento não tinham interesse em ensinar aos mecânicos um procedimento que eliminava a receita de serviço que esses mecânicos deveriam gerar. Mineradores suecos descobriram isso em 1780, empurrando carrinhos de minério por túneis congelados. Armeiros prussianos descobriram isso em 1840,
mantendo os ferrolhos de rifles funcionando nos invernos russos. Engenheiros do Exército dos Estados Unidos descobriram isso em 1943, mantendo os motores de tanques Sherman vivos no Saara. Mecânicos de frotas japonesas descobriram isso em 1964, mantendo os motores de táxis funcionando por 40 anos no trânsito de Tóquio. 100 bilhões de dólares em receita anual de reparo de motores dependem de você nunca conectar esses 4 pontos de dados. O composto é chamado disulfeto de molibdênio. A fórmula é MoS2. Custa 2 dólares. Nunca falhou em um único teste independente em 80 anos de uso documentado. E a única razão pela qual você não sabia seu nome até hoje é que conhecê-lo custa muito dinheiro às pessoas erradas. Se esta história mudou a forma como você vê as máquinas na sua vida, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Cada compartilhamento abre uma fresta na parede que eles passaram décadas construindo em torno de um conhecimento que nunca foi deles para esconder. Cada inscrição mantém este canal escavando os cofres que eles presumiram estarem selados para sempre. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Proteja seu motor, garanta seu futuro. O próximo tesouro dos cofres será revelado em breve, envolvendo um composto japonês para transmissão CVT que a indústria tem suprimido há 15 anos. Você não vai querer perder.